Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, nós observamos ali Pedro e Barnabé, que foram para uma região para evangelizar, para pregar, para anunciar o Cristo ressuscitado. Mas chegando nesta região, eles foram hostilizados, não foram muito bem recebidos. E o que vai acontecer? Veja, eles foram para uma outra região, mas não desistiram daquela missão que Deus lhes havia confiado. É assim que nós devemos fazer na nossa vida. Nunca desistirmos dos propósitos que Deus coloca em nosso coração. O Papa Leão XIV, assumindo o seu pontificado, uma das coisas que ele tem dito é sobre a importância da missão. Qual que é a nossa missão por primeiro? Anunciar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. E vai dizer que encontrando ali um homem paralítico, um homem que era coxo, aquele homem é curado pelo poder do Cristo que eles anunciavam. E o que vai acontecer? Naquela região, como eles tinham uma influência greco-romana, eles cultivavam as divindades. Acharam que os apóstolos seriam alguma das divindades e queriam apresentar oferendas. E Paulo e Barnabé vai dizer, nada disso, a gente não precisa disso. Quem fez esta cura neste homem foi o Cristo que vos anunciamos. É o que nós ouvimos hoje no Evangelho. Veja bem, olha que Jesus está dizendo, quem de fato me ouve, quem guarda os meus mandamentos, este me ama. Isto é verdade. Quando a gente tem um escritor que a gente gosta muito, tem uma pessoa que a gente admira muito, tudo que aquela pessoa diz e fala, a gente guarda. A gente procura trazer ali algum elemento que nos faz lembrar daquela pessoa, porque ela nos é importante. E aqui Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, para aqueles que o ouviam. Veja, se vocês de fato guardarem aquilo que eu estou vos falando, se vocês mantiverem isso dentro de vocês, aí está a prova que vocês verdadeiramente me amam. E eu e o Pai os amará. Isto é verdade. Quando a gente guarda as palavras do Senhor, a gente tem essas palavras dentro de nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor nos sustenta. Quem não passou por uma provação, pela perda de um ente querido, e naquele momento triste, talvez a única coisa que lhe veio à memória, ao coração, foram as palavras da Escritura que confortavam cada um que ali estava. Veja o poder da palavra. E Jesus vai dizendo, como que isso acontece? Como esse amor é atualizado? Através do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também chamado o amor do Pai e do Filho derramado sobre nós. E Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, veja, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e Ele vos lembrará de tudo aquilo que eu vos falei. Olha que coisa bonita. É o Espírito Santo que reacende em nós a chama do amor. É o Espírito Santo que faz com que a gente viva uma anamnese, que a gente olhe para a história da salvação, a paixão, morte e ressurreição, e a gente, olhando para o crucificado, a gente diz assim, o que Jesus fez por nós é uma realidade, não é uma ficção. É algo que realmente nos transforma, é algo que realmente nos cura e que nos edifica. Quando a gente deixa o Espírito Santo tocar a nossa vida, tocar a nossa história, nós nos tornamos pessoas totalmente novas. É o que Jesus diz lá em João capítulo 3. Veja, assim como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim também acontece com aquele que se deixa mover pelo Espírito. O Espírito Santo, quando a gente se entrega nas mãos dele, ele leva a gente para viver o melhor. Ele reacende em nós todos os carismas e dons que já nos foi dado através do nosso batismo. Por isso vamos fazer um momento de oração nesse instante. Vai fechando os seus olhos, vai apresentando a Deus a sua vida. E qual que é a missão que o Senhor te confiou e que de repente diante de uma dificuldade você deixou de lado?
Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela Rede Vida, a reacender esta chama, esta missão que o Senhor lhe confiou. Você está passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade? Deixe que a palavra de Deus venha te fortificar nesta noite. Você não sabe por onde ir, o que decidir, vai pedindo para o Espírito Santo, também chamado Espírito da Verdade, que o Espírito Santo possa te mostrar a direção, que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, os seus sentidos. Se você vive uma situação da qual você não consegue perdoar, você não consegue se desvencilhar, vai pedindo ao Espírito Santo: eu não consigo perdoar, mas com a tua força, com o teu poder, eu consigo ir além. Vai deixando o Espírito Santo tomar conta de você, e nós vamos cantando nesse instante, vamos pedindo esse Espírito Santo, vai deixando que o Espírito Santo invada a sua vida, a sua história, vai permitindo mesmo que o Espírito Santo venha em teu auxílio. Clame mesmo, peça. Como a cor suspira pelas águas, pelas águas, ti suspira minha. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai pedindo: ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, peça. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de... Mais uma vez, vai pedindo, assim como uma corça, assim como a cor suspira pelas águas, pelas águas, sim, suspira minha. Espírito de Deus, Espírito de Deus, peço, ó, enche-me, ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.